Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui na nossa 45ª aula de língua portuguesa. Vamos lá? E hoje o que nós faremos? Estudo da língua, algo que nós já estudamos lá na apostila 1, quer ver? Página 67, lápis, borracha, caderno e sua atenção. Olha aqui, o ponto de interrogação. Lembra que lá na apostila 1 vocês fizeram até uma leitura falando dos pontos? Vamos estudar ele novamente. Ó, você já estudou. O sinal de interrogação se chama ponto de interrogação. É usado para indicar o fim de uma pergunta. Vamos usar esse sinal de pontuação? Olha aqui, ó. Vou pegar a minha luzinha para explicar melhor para vocês. Aqui, isso. Esse daqui, vou lembrar ele, ó. Lembra, ó? Quando a gente não sabe, ó a mãozinha. Essa mãozinha aqui, que é o ponto de interrogação. E esse daqui é o ponto final. Olha a diferença que ele faz. A entrevista terminou. Se eu colocar o ponto final, é assim que eu leio. A entrevista terminou. Eu estou afirmando. E se eu colocar o ponto de interrogação, a mesma frase, a entrevista terminou, aí eu dou outra entonação para minha leitura, certo? A interrogação, ó, de dúvida, de pergunta. Olha outro exemplo. Cláudio ganhou o prêmio. Se eu colocar o ponto final, eu estou afirmando. Cláudio ganhou o prêmio. Agora, se eu colocar o ponto de interrogação, é porque eu não sei. Eu estou questionando, estou perguntando, estou interrogando. Olha a entonação que eu dou para a leitura. Cláudio ganhou o prêmio, certo? Então, vamos estudar? Por que nós vamos estudar ele novamente? Porque nós estamos estudando entrevista. E na entrevista, o que faz o entrevistador? Ele faz perguntas, certo? E se tem perguntas lá no final, o que nós devemos colocar? O ponto de interrogação. Página 67, olha que atividade diferente. Aqui nós temos as respostas. Nós estamos acostumados a ler a pergunta e responder, mas nessa atividade nós vamos fazer o contrário. Crie perguntas para as seguintes respostas. As respostas já estão aqui, então nós vamos ter que pensar qual foi a pergunta para que essa resposta esteja aqui. A resposta é: Cláudio Fragata é um escritor. Ponto, porque é uma afirmação. E qual foi a pergunta? Quem era Cláudio Fragata? O que fazia Cláudio Fragata? Não é isso? Vamos lá? Lápis na mão, que nós colocamos aqui já uma pergunta. Cláudio Fragata é um escritor? Cláudio Fragata é um escritor. Se eu colocar o ponto de interrogação, eu leio de maneira diferente e aí se torna uma pergunta. Vamos lá comigo? Cláudio. Ó, tem um U aqui. Espacinho. Fragata. Espacinho. Espacinho, espacinho, escritor, C-R-I. E o ponto de interrogação, porque eu tenho que criar perguntas. Certo? Podemos ir? B, a resposta. Cláudio Fragata nasceu em Marília. Se a resposta é que ele nasceu em Marília, qual foi a pergunta? Onde Cláudio Fragata nasceu? Em que lugar você nasceu? Não é isso? Então vamos lá? Lápis na mão, registrando comigo.
Onde nasceu Cláudio Fragata? Olha o ponto de interrogação, porque aqui nós estamos fazendo a pergunta, a resposta já está ali em cima. Onde, espacinho, nasceu? Presta atenção que aqui tem o S e tem o C. Nasceu. Espacinho, Cláudio, C-L-A, Udio. Fragata, ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Um minutinho para você fazer o registro. Caso não dê tempo, aperte o pause ou olha lá no arquivo do WhatsApp, certo? C. Cláudio Fragata começou a escrever histórias quando tinha 7 anos. Essa é a resposta. Qual foi a pergunta para ele falar isso? Quando tinha 7 anos comecei a escrever história. Então a pergunta era, quando você começou a escrever histórias? Né? Desde quando você escreve histórias? E aí a resposta é quando tinha 7 anos. Lápis comigo de escrever, porque agora a pergunta é grande. Quando, Q-U-A-N, quando, espacinho, Cláudio, espacinho, Fragata, espacinho, começou, com C cedilha esse sou, ó, certo? Espacinho A, esse A fica sozinho. Escrever, primeiro o E, depois o S. Histórias, acento agudo no O. E o ponto de interrogação, ponto da pergunta. Foi? Presta bastante atenção. Caso não dê tempo, aperte o pause. O maior passatempo de Cláudio Fragata era brincar com brinquedos. Essa daqui é a resposta. Qual foi a pergunta para que falassem isso? Que o maior passatempo dele era brincar com brinquedos. O que fazia Cláudio Fragata quando criança? Do que ele gostava de brincar? Qual era o seu passatempo? Vamos lá? Lápis de escrever na mão comigo. Qual? Olha aqui o quá. Q-U-A-L. Qual? Espacinho era, espacinho o maior, olha o I aqui, maior passatempo. Passatempo é uma palavra bem grande, com 2 S's, certo? E tudo junto mesmo. Passatempo. De Cláudio, já aprendeu a escrever Cláudio, né? Fragata, ponto de interrogação. Qual era o maior passatempo de Cláudio Fragata? E a resposta está aqui acima. Era brincar com brinquedos. Certo? Deu tempo? Se não deu, stop. Certo? Pause, faz o registro e segue a aula. Comigo, página 68, vamos descansar um pouquinho, né? Estica um braço, estica o outro. Escrevemos bastante, fazia tempo que a gente não escrevia tanto, né? Porque agora nós vamos para o estudo da língua também, algo que nós já estudamos também. Então, ó, tem que puxar lá na memória o tio. Mas não é só o tio que nós vamos estudar. Na verdade, nós vamos estudar o sonzinho, ó, que sai aqui do nariz.
é o som nasalizado, que faz assim, Lembra que nessa aula a gente falou que até parece a voz da Pops, do Chaves? É esse sonzinho que nós vamos lembrar, porque existe 3 maneiras de fazer esse sonzinho. Com o tio, né? Que antes você chamava de cobrinha lá no prezinho, com a letra M, ou com a letra N, certo? Em final de sílaba, ou seja, o tio nós só podemos colocar em cima do A e do O. O M, quando eu quero esse sonzinho, ó, faça aí também. Eu vou ter que colocar a vogal antes e depois o M ou o N, certo? Vamos lembrar direitinho? Então, lendo comigo. O tio é usado sobre as vogais A e O, para indicar que o som representado por elas é nasal, ou seja, a gente joga o arzinho e ele vai sair aqui, ó, pelo nariz. Por exemplo, limão, olha aqui, ó, viu? E limões, ões. A gente até sente, às vezes, se prestar atenção, o arzinho saindo aqui. As letras M e N depois de vogal, então, quando vem a vogal e elas estão depois. E em final de sílaba, altera o som das vogais. Por exemplo, ata, certo? Onde faz o registro de um documento. Se eu colocar o N aqui, ó, depois do A, olha aqui que vira, ó, anta. Tá vendo? O que mudou? A letrinha N. E aqui a letrinha N, ó, é o A e o N. Olha a outra, saber, certo? Você já sabia disso, não já? Mas se eu colocar o M aqui, ó, depois dessa vogal A, ó, sambe. Aí já virou a dança, sambar, sambe. Baba, baba de neném. E se eu colocar o M, bamba. Olha aqui, o som modifica. E ele modifica e sai por onde? Pelo nariz. Por isso que a gente chama ele de som nasal. O M depois de vogal e em final de sílaba é usado antes das consoantes B e P. Então, quando que eu uso o M? Eu só uso o M se o vizinho dele próximo aqui for o B e o P. O N depois de vogal e em final de sílaba é usado antes das consoantes que não são B e não são P. Então, quando que eu vou saber? Eu tenho que olhar qual que é a próxima letra. Se for B e P, eu uso M. Se for qualquer outra consoante, eu vou usar N, certo? Então, vamos lá. Página 68. Facinho essa atividade. O que nós vamos ter que fazer? Contornar as palavras com tio, que aparecem nesse trecho da entrevista com Cláudio Fragata. Então, pega uma cor bem bonita, que conforme a gente for lendo, na hora que chegar uma palavra que tiver tio, você vai falar stop e circula a palavra. Combinados? Preparados a apontar já! É muito difícil para um pai escolher um filho favorito, não é? Não! Circula aí. Olha aqui o tio. Eu preciso colocar lá, ó, saiu pelo nariz. Não é? E olha o ponto de interrogação que também estávamos estudando. Junto comigo. Tem algumas obras pelas quais tenho um carinho especial. Tem um livro meu que chama João, circula. Joãozinho, circula, ó, olha aqui o A com tio. Joãozito, outra palavra. João, Joãozinho e Joãozito. Circulou os 3? Que também foi finalista do Jabuti e ganhou um selo da Cátedra de Leitura da Unesco.
Organização. Olha aqui o tio aqui novamente, então devemos circular. Circulou. Das nações. Ons. Olha aqui o tio em cima da letrinha O. Circula. Unidas para a educação. Olha aqui o A com tio. A ciência e a cultura, na sigla em inglês. Tenho um carinho muito grande por ele. Então, aqui circulamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Circulou aí também? Confere. Bora? Página 69. Agora a gente vai estudar ou lembrar, né? Porque nós já estudamos. Outro conceito da aula passada. As rimas. Eu quero 4 palavras que rimam com João. Sabão, peão, peão, mamão, não. Tudo com ão. Mas vamos ver quais vão aparecer aqui? 1, 2, 3 e caminhão. Então, vamos lá, ó. Caminhão. NH-ão. Olha aqui, a minha boca abre. O. E aí, o arzinho vai lá em cima, ó. Ão. Caminhão. O que mais? Botão. B-O-T-A-O. Tio. Botão. Mais uma. Fogão. F-O-G. G-A-O. Tio. Fogão. E a próxima, mão. M-A-O. Tio. Mão. Cuidado, hein? Senão vira não. Registrado? Partindo, então. 3. Acrescente M ou N após a vogal em destaque. Então, aqui nós temos palavras, ó, que aqui a gente vai precisar pôr a letrinha M ou N. Para isso, o que a gente vai ver? Nós vamos ver quem é a letra depois da vogal em destaque, certo? Por quê? Se for B ou P, a gente vai usar M. Se for qualquer outra consoante, nós vamos usar N. Por quê? Porque o M só combina com a letra B, que fecha a boquinha igual ele, ó, B, e com a letrinha P, P, que são as únicas letras que a gente fecha a boquinha assim, ó, M, B, P, certo? E o resto tudo a gente, ó, abre a boquinha. Então, por isso que a gente vai usar o N, que a gente não fecha. Vamos lá? A primeira palavra é cota, certo? Eu tenho que colocar M ou N aqui, ó, depois do O. O que vai virar? Se eu colocar aqui, primeira coisa, qual letra que eu vou colocar? M. Não posso, porque a próxima letra é o T. Então, eu vou colocar o N. E aí, o que vai virar? Conta. Conta. O e o N. C-O-N-T-A. Conta. A próxima palavra, mata. Mata. Agora eu tenho que ver M ou N. Quem que eu coloco? N. Por quê? Porque a vizinho dele aqui, ó, é o T. Não é P, não é B, então só combina com N. O que vai colocar aqui, ó? Se eu colocar o N aqui, o que virou? Manta. Olha o sonzinho lá vindo do nariz, ó. M-A-N-T-A. Manta. Próxima palavra, mudou. Aqui, depois do U, eu tenho que escolher M ou N? N. Por quê?
o vizinho é o D. Se não é P, não é B, então é sempre N. Então, vamos lá? O que ficou? Mundo. Olha aqui a minha boquinha, ó. Fica abertinha também, ó. Por isso que é a letrinha N. Mundo. M-U-N-D-O. Mundo. E agora, né? Boba. Vou precisar colocar o M ou N? Presta atenção. Agora aqui é a letrinha B, que é a próxima. Então, quem que eu coloco? M. Bomba. De boba, essa bomba, olha ali, de boba virou bomba. Bomba. Que perigo, hein? B-O-M-B-A. Aqui, depois do O, eu vou colocar M ou N. Quem que é o vizinho? É um B. Se é B, quem que eu uso? M. Então, o que vai virar? Sombra. O O e o M. Bra. B-R-A. Sobra transformou em sombra. Certo? Agora, nuca. Quem que eu vou colocar? M ou N? Quem que é o vizinho? É o C. Se é C, não é P nem B, então só pode ser o N. Nuca virou nunca. O U e o N. Nunca. E a última, para terminar, tapa. Vou colocar aqui, ó, depois esse A. E aí, o que eu coloco? M ou N? Quem que é o vizinho próximo? É o P. Se é o P, tem que combinar com M perto de P. E B, sempre a letrinha M. Então, vamos lá. O que vai ficar? Ó, boquinha fechada, ó. Pá. P-A. Tampa. Olha as palavras novas que formamos. Conta, manta, mundo, bomba, sombra, nunca e tampa. Fizeram o registro? 4. Copie as palavras acrescentando tio à vogal A. Então, todas essas palavras aqui a gente vai colocar o tio, certo? E aí, o que vai se transformar? Vamos lá? Espia, você espia assim no buraquinho da porta? Mas se eu colocar o tio lá no A, vai virar espiã, né? Uma boa espiã é quem espia. Olha lá. Crista. E se eu colocar o tio em cima do A, como que eu vou ler isso? Cristã. O A e o tiozinho lá em cima. Diva. E se eu colocar o tio em cima do A, vai ficar o quê? Divã. Aquele sofá assim, sem encosto. Divã. Gala. E aqui, ó, no último A, que eu vou colocar o tio. E aí, o que vai transformar? Galã. Galã. Manha. Se eu colocar o tio, manhã. Cirurgia. Quem faz a cirurgia é a médica. Qual médica? A médica cirurgiã. Olha, a minha boca fica aberta assim, ó, bem grandona, ó. Ela não fecha, por isso que não combina com N nem com M, certo? Por isso que eu tenho que colocar o tio. Ó, espiã, cristã, divã, galã,
manhã, cirurgia. Depois você vai para frente do espelho e lê essas palavras bem exagerado para você ver a diferença, certo? Bora lá, continuar. Página 70. E agora eu só vou ensinar para vocês. Lá no anexo tem um jogo da memória, certo? O que vocês vão fazer? Nós até já jogamos assim também. Você vai pegar esse anexo, recortar bonitinho e chamar aí a sua irmã mais velha. Pode até ser seu irmãozinho um pouquinho mais novo que você, do primeiro ano, assim, já dá para jogar também. O pai, a avó, quem for aí na sua casa visitar, o jogo da memória. Lá tá todas as palavras com tio, certo? Então tem 2 de cada. Então você vai espalhar na mesa, prestar bastante atenção onde estão as palavrinhas e virar. E depois quem achar o par vai vencendo. Quem ficar com mais par ganha o jogo. Onde que tá isso? Ó, lá na página 183, certo? Do anexo. Jogo da memória, ó, todas as palavras aqui tem ou tio ou som nasalizado, que é aquele certo? Que acabamos de estudar. Isso você vai fazer sozinho, entre aspas, né? Chamar alguém aí para jogar com você. Se não tiver, dá para jogar sozinho também. Você contra você mesmo, testando a sua memória, certo? E para prosseguir, nós vamos para a nossa produção de texto. Lembra que nós estudamos sobre entrevista? Vamos fechar esse assunto agora. Nós vamos pensar numa pessoa para entrevistar. Então, quando a gente vai fazer uma entrevista, lembra aquele dia que eu entrevistei a professora Débora, lá no mês de outubro? Então, aí eu pensei na pessoa que poderia falar sobre aquele assunto. Aí eu fiz uma apresentação dela e depois eu pensei em quais perguntas eu queria que ela me respondesse, que ela tinha conhecimento para me dar sobre aquilo, certo? É assim que nós planejamos uma entrevista. Deixa eu apagar aqui a minha lousa. Então, agora aqui, nós vamos pensar em outra pessoa e formular perguntas, porque o entrevistador, ele faz perguntas. Deixa eu arrumar minha lousa. Você já pegou o seu caderno? Pega o seu caderno rapidinho, abre lá, escreve produção de texto. Eu pensei para a gente perguntar na professora Vanessa, certo? Então, a gente vai pensar aqui o que a gente poderia perguntar para a professora Vanessa. Então, a nossa entrevistada será a professora Vanessa. Então, eu tenho que fazer o meu roteiro de perguntas. Então, lá em cima, como se fosse o título, eu vou colocar o nome da entrevistada. Vanessa. Então, o V maiúsculo, que é nome de pessoa, ó, e eu estou começando também. Ó, o V maiúsculo. O A, N, E, 2 S, Vanessa. Vanessa será a entrevistada. O que a gente poderia perguntar para ela? Onde ela nasceu, certo? Então, a minha primeira pergunta seria pergunta 1. Pulo uma linha para ficar organizado. Onde? Toda vez que eu começo com letra maiúscula. Onde? Espacinho. Ó o S. E aqui o C novamente, ó.
nasceu. N-A-S-C-E-U. Onde nasceu? Não é uma pergunta? Então, o que nós temos que colocar aqui? Ponto de interrogação. Colocou bem bonito o ponto aí? Mas é uma entrevista, então tem que fazer mais perguntas. Será o que a professora Vanessa gosta de comer? Acho que essa pergunta é boa, hein? Então, vamos lá. 2. Pula uma linha para ficar organizado. Qual sua comida predileta? Vamos lá. Quá. Q-U-A. O que? Olha o que maiúsculo. U-A. Au. É o L no final. Qual? Espacinho. Sua. S-U-A. Sua. Espacinho. Comida. C-O-M-I-D-A. Ó, o D rela lá no teto para voltar. Comida. Predileta. P-R-E. Olha o P, a perninha do P descendo lá embaixo. D-I-O-O. Não coube aqui. Se não coube aqui, a minha não coube. Eu acho que no seu caderno tem linha, você continua. Mas quando isso acontecer, o que a gente faz? Separa as sílabas. A gente, põe um hífen aqui e continua lá no cantinho. Predileta. Qual a sua comida predileta? É uma pergunta. Se é uma pergunta, o que eu tenho que pôr aqui no final? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Deu para copiar? Mais 2 perguntinhas, tá? Para nossa entrevista ficar legal. 3, pula uma linha. Aqui, vamos pensar o que nós podemos perguntar. Tem algumas coisas que a gente não gosta de fazer, mas a gente sabe que tem que fazer. Tipo, estudar todos os dias. A gente até gosta de estudar, mas todo dia às vezes fica chato, não é? Então, vamos perguntar para ela o que ela faz por responsabilidade? Então, vamos lá, O espacinho Q-U-E, você, V-O-C-E, espacinho, acento circunflexo no E, faz. Esse faz é com Z no final, F-E-A-Z. Faz por, o P novamente, desce, sobe, o O e o R. Espacinho. E essa palavra é grande, hein? Comigo. Responsabilidade. R-E-S-P. Ó o som do nariz, Ó o N. Não coube novamente. Quando não cabe, o que a gente faz? Separa a sílaba. Coloca o hífen e vai lá na linha de baixo. Responsabilidade. O que ela não é uma coisa preferida dela, mas que ela faz porque ela tem responsabilidade. Eu também não gosto de lavar louça, mas tem que lavar. Vamos lá. 4. Do que você se orgulha? Eu acho que essa é uma boa pergunta. O que ela fez e que ela fala assim, nossa, foi muito bom, eu me orgulho de ter conquistado isso, de ter feito isso. Hein? Então, vou pôr aqui o 4, as minhas linhas acabaram, mas dá pra gente fazer. Não vai dar. Vou pôr a 4 aqui em cima, certo?
para vocês poderem ver bonitinho. 4. Do que do espacinho que você, ó, você de novo, V-O-C-E, acento circunflexo no E, se orgulha. Ó, orgulha. Ponto de interrogação, porque é uma pergunta, certo? Então, aqui nós fizemos o roteiro da nossa entrevista, certo? Agora eu vou deixar a minha roteiro aqui. Vou mostrar para vocês onde que está esse roteiro aí para vocês também. Da onde que eu tirei essas ideias? Dessas perguntas aqui, ó. Eu selecionei algumas daqui, tá? Lá na página 71, certo? Então, aqui vocês podem selecionar algumas perguntas para perguntar aí na sua casa. Sua mãe, para seu pai, para sua avó. Adoro entrevistar a avó. Eu enchi a minha avó de perguntas. É bem gostoso. Na página 72, você vai fazer o seu planejamento, igual nós fizemos. Vai colocar o nome da pessoa entrevistada, vai escrever as perguntas que você quer fazer para ela, igual nós fizemos aqui para a professora Vanessa. E aí, é só fazer as perguntas, combinado? Para a página 73, a atividade 3 vai ficar para casa, combinado? O que vocês vão fazer? Igual a nossa primeira atividade, aqui tem a resposta. Então, vocês vão ter que pensar a pergunta que foi feita. Paulo nasceu no Brasil. Então, para ele responder isso, qual foi a pergunta? Onde Paulo nasceu? De onde Paulo veio? Você vai escrever a pergunta. Lembra que toda pergunta termina com ponto de interrogação. E depois aqui você vai selecionar 2 perguntas que você gostaria que fizessem para você, certo? Você faz a pergunta e responde, tá bom? E a caderno de caligrafia ficou a letra Z, porque sabe por quê? Olha quem é entrevistada, a zebra. Quando se pergunta a zebra, então a zebra foi entrevistada. Mas eu não vou terminar de ler. Você vai treinar essa leitura, esse estrofe, ó. Eu já sei ler. Mandar aquele áudio bem bonito para a sua professora. Essa e também essa daqui, ó, do au, el, certo? Conheço um pescador que pesca sem anzol, sem rede, sem caniço. Alguém já viu isso? Então, é uma boa entrevista também, mas você vai terminar de ler, gravar aquele áudio bem bonito e mandar para sua professora. E agora, vou mostrar para vocês esse caderno aqui, ó, bem bonito. Opa, aqui. Esse caderno aqui bem bonito, essa apostila. Essa apostila foi feita para uma criança que tem dificuldade de aprendizagem. Mas mesmo assim, ele se esforça todos os dias para aprender junto com vocês. Olha lá, a mãe dele foi na escola, a professora do AE foi lá, preparou as atividades para ele de um modo que ele pudesse realizar. Tá bom? Olha aqui que bonito a letrinha, ele juntando as sílabas. Olha lá quando nós fizemos a sondagem, ele foi circulando qual que era a palavra da foto. Matemática, ele estuda tudo. Olha o capricho da professora que adaptou as atividades para ele e dessa criança que está se esforçando todos os dias, tá? E você também está se esforçando para fazer as atividades?
Aqui, ó, quem que era ele? Luiz Gustavo Matos, lá do Fausto Lex. O Lucas Miguel também está se empenhando bastante para fazer as atividades, certo? E agora vocês vão ficar com os vídeos e assim termina a nossa aula. Tchau, tchau. Bom dia, aqui é a Elaine, mãe do Miguel Lucas, que estuda na escola Alga, no período da manhã, né? Eu quero dizer a todos que nesse momento de pandemia, para a gente ter bastante paciência com os nossos filhos, ensinar eles, acompanhar as tarefinhas, porque às vezes elas não estão muito legível. Eu sei que todos trabalham, que tá difícil. Quero agradecer a tia Vanilda pelo grande incentivo que ela teve, né, a respeito dela ter disponibilizado um link para poder estar dando aulas para criança, né? E pelo link a criança consegue ver ela pelo computador, pelo celular, né, Miguel? Você gostou? Gostei muito, foi muito legal. Então Obrigada, foi muito tia. importante a tia ter abraçado essa ideia. Eu gostei demais. A criança se sente abraçada, se sente querida. E nesse momento que a gente mais precisa disso, da pessoa se sentir querida, amada. E quando ele viu a professora do outro lado, foi uma festa. Tia Vanilda, um beijão. Obrigada por você ter abraçado, viu?